Ezequiel capítulo 8 tem uma mensagem direta para aqueles que são os primeiros filhos de Deus. Aqueles que o Senhor Deus trouxe, trabalhou com esses primogênitos para que tivessem uma obra especial na terra. Ezequiel capítulo 8. Olha para cá, por favor, em nome de Jesus, que eu tenho uma pergunta a fazer para você. Você aceitaria ler comigo 2 capítulos da Bíblia? Sim ou não? Ontem à noite, quando eu comecei, eu disse que tinha uma parte da Bíblia que foi escrita só para adventistas. Lembra? Só para adventistas. Ei, você aí que conhece o tempo, é hora de despertar do sono. Só quem conhece o tempo é que deveria entender isso. Sim ou não? Esta parte que vamos ler agora, Ezequiel 8, também só foi escrita para adventistas. Sabia? É uma parte muito séria. É o último momento da história do povo adventista na terra. Depois disso, a volta de Jesus, nada mais. Mas você precisa ter a paciência de ler os 2 capítulos. Eu preciso orar com você agora. Fecha seus olhos. Santo Deus e amado Pai, rogamos a Ti nesse momento a Tua misericórdia, Senhor. Rogamos a Ti a iluminação do Teu Santo Espírito. Para isso, retira daqui qualquer espírito maligno, Senhor. Expulsa daqui com Tua própria voz, Pai, porque queremos parte somente com Teu Espírito. Queremos que o Senhor nos eduque, nos ensine, nos repreenda, nos corrija, Senhor. Queremos a Tua palavra. Queremos que o Senhor, ao entrar em nosso coração, possa nos convencer, converter, restaurar, animar, Senhor, e nos preparar para a volta de Jesus. Rogamos a Ti que neste momento, só Teu Espírito tenha acesso à nossa vida. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Por favor, observe o que você vai ler agora. Eu sou adventista há 56 anos, mas foi essa mensagem que mudou minha história para sempre. Isso que você vai ler agora é uma das mensagens mais sérias que, como adventistas, podemos estar envolvidos. Você entendeu que somos os primogênitos, sim ou não? Sim. Ok, então você já sabe que você tem outros irmãos a seu comando no planeta. Sabe por que você mora nesse endereço? Sua casa mesmo não é essa. Onde é a sua casa? Ok, e por que você está aqui? Por causa das pessoas que moram ao redor da sua casa. Aonde você vai estudar de verdade? No céu. Por que você está fazendo uma faculdade? Só por causa das pessoas que estão lá. Sabia? A única razão pela qual você está aqui, que você não é daqui, são as pessoas, exclusivamente. Não há outra razão. Se você começar a compreender a vida do jeito que ela é, do jeito que é lá, do jeito que é diante do céu, sua impressão vai mudar. Você não faz as coisas por causa desse planeta. Esse planeta está falido. Essa mensagem que você vai ouvir, olhe bem aqui, é a última mensagem de misericórdia de um Deus de amor ao mundo condenado. A última mensagem de misericórdia de um Deus de amor ao mundo condenado. O que isso significa? Que depois dessa mensagem não tem outra. Você precisa ver isso. Obrigada, irmã. Agora veja que sério que você vai entender. Muito sério. Qual foi a última mensagem que Sodoma e Gomorra ouviu antes do fogo e enxofre caírem? Sempre tem a última. Qual é a última mensagem que o povo de Deus vai receber? Por isso que precisamos ler o que você vai ler agora. Vamos ler juntos? Nós pedimos a Deus que Deus nos orientasse. Então vamos pedir ao Senhor que nos abençoe. No 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa e os anciãos de Judá sentados diante de mim, ali a mão do Senhor caiu sobre mim. Quem está dizendo isso? Ezequiel. Se você não tem uma Bíblia, olhe na Bíblia do lado. Você precisa ler isso para você acreditar no que eu vou te falar. Isso aqui é uma das mensagens mais sérias que tem na Bíblia. O que estava acontecendo aqui? Ezequiel está dizendo que ele estava na casa dele e um tipo de comissão estava acontecendo. Os anciãos de Judá estavam lá. E o que aconteceu enquanto ele estava nessa comissão? O que foi que você acabou de ler? A mão do Senhor caiu sobre ele, ele foi levado em visão.
Veja como, verso 2. Olhei e vi uma semelhança como aparência de fogo, desde seus lombos e para cima era fogo, e desde seus lombos e para cima como aspecto de resplendor, como brilho de âmbar. Estendeu a forma de uma mão e me pegou pelos cabelos da cabeça. O Espírito me levantou entre o céu e a terra. Quem era que estava levantando Ezequiel? Quem que era, irmãos? O Espírito Santo, sim ou não? E o Espírito Santo tinha forma? E o que mais? Lombos e para cima, lombos para baixo, sim ou não? E ainda falava. Interessante isso, né? Eu sei que o assunto não é esse, mas é só uma dica para você pensar. Quem levantou Ezequiel aqui era o Espírito Santo. E o Espírito Santo tinha forma. Agora continua vendo. Verso 3. Estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada uma imagem que provoca ciúme. Como? Ele foi levado a Jerusalém. O que tinha na porta, irmã? Uma imagem que provoca ciúme em quem? Podia em Jerusalém ter uma imagem na porta de entrada? Podia? E por que estava lá? Quem teria colocado? Continua vendo. Verso 4. E a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. Então ele me disse: filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. Levantei os meus olhos para o caminho do norte e vi do lado do norte, a porta da entrada, estava aquela imagem de ciúme à entrada. E ele me disse: filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, a fim de afastar-me do meu santuário, pois verás ainda maiores abominações. Como Deus chama uma imagem na porta de entrada da casa dele? A abominação. Está entendido, sim ou não? Só que Deus disse para Ezequiel que ele ia ver o quê? Maiores abominações. Vamos ver o que é maior abominação do que a idolatria? Vamos ver? Veja o que ele diz então. Presta atenção no verso 7. Então ele me levou à porta do átrio, olhei e vi um buraco na parede. E ele me disse: filho do homem, cava agora nesta parede. Cavei na parede e vi uma porta. Então ele me disse: entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi toda forma de répteis, animais abomináveis, de todos os ídolos da casa de Israel pintados na parede em redor. 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jaazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estava em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. 12. Então ele me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um com suas câmaras pintadas na parede, e eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. O que foi que vocês acabaram de ver? Que Ezequiel, depois de ver uma imagem na porta da casa, em Jerusalém, foi levado a ver algo mais sério escondido. Viu um buraco e ele tinha que cavar. Quando ele cavou, viu uma porta. Abrindo a porta, lá dentro, escondido, estavam os anciãos adorando imagens na parede. Sim ou não? E o Senhor Deus disse: viu o que eles estão fazendo? Que eles estão fazendo nas trevas. O que significa isso? Pecados da liderança. Sim ou não? Só que Deus disse que tinha coisa pior ainda. O que pode ser pior do que o pecado da liderança? Primeira coisa que eu quero dizer a você: existe uma coisa que eu não sou líder. Se eu não sou líder é porque Deus não errou. Eu vou repetir o que eu estou dizendo. O Senhor Deus achou que eu não seria uma boa líder, por isso não me colocou lá. E eu falar alguma coisa sobre a liderança, um cargo que eu não ocupo, é no mínimo presunção, porque eu não sei como é o cargo que eu não ocupo. Você compreende isso? Compreende ou não? Agora presta atenção. Aí o Senhor Deus está dizendo que os anciãos do povo de Israel estavam fazendo coisas horríveis e escondidas. Só que ele disse que tem coisa pior. O que pode ser pior do que o pecado da liderança?
Vamos ler? Olha lá o que Deus diz. Olha lá, verso 12. Perdão, verso 13. De novo ele me disse: tornarás a veres ainda maiores abominações do que estas que eles fazem. Então me levou à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado do norte, e vi ali mulheres assentadas chorando por quem? Por Tamuz. Como? Pior do que os erros da liderança são mulheres da casa de Deus chorando por Tamuz. O que é isso? Vocês sabem quem foi Tamuz? Tamuz, olha o que diz a lenda. O que se comenta? Infelizmente, uma boa parte dos deuses que o mundo adora são pura lenda. Nosso povo não escapou disso. O filho de Noé, Noé teve 3 filhos. Cão, um deles que se afastou logo do Senhor. De Cão veio um filho chamado Nimrod. Nimrod, então, era um homem grande na terra. Sua mulher, também afastada de Deus, não queria saber das coisas do céu. Um dia ele falece e ela diz que ele foi embora para o céu. E que ele estava morando no sol. Então as pessoas começaram a adorar o sol. Agora veja, 2 anos depois que ele morreu, ela engravidou. E ela disse que tinha engravidado do sol. Eu sei que pode parecer engraçado, irmãos, mas isso é terrível que vocês vão ver agora. E então, quando ela engravida, nasce um menininho que ela coloca o nome de Tamuz. Essa criança começa a ser adorada como o deus da fertilidade e da sensualidade. As mulheres, quando queriam ter um filho, oravam para Tamuz. Quando queriam ser bonitas e conseguir que seus homens as amassem, chamava então o nome de Tamuz para abençoá-las. Por que as mulheres de Israel estavam envolvidas nisso? Terrível ou não? Deus diz que isso é pior do que o pecado da liderança. Como é que é? Qual é o princípio desse pecado? Buscar ajuda para se tornar sensual. Buscar ajuda para se tornar voluptuosa, cheia de desejo de se tornar melhor que a outra. Se você tivesse a chance de estudar sobre Tamuz, você ia se assustar, para você ver o que era prometido a quem o adorasse. Sempre pecados imorais. Sempre. Então eu pergunto, por que é que tinha mulheres no nosso meio orando para Tamuz? Só que Deus disse que tinha coisa pior ainda. Quer ver o quê? Continua lendo. Vai lá, verso 15. Então ele me disse: viste, filho do homem, verás ainda maiores abominações do que esta. Qual é? O verso 16. Então ele me levou ao átrio interior da casa do Senhor e vi a entrada do templo do Senhor entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, com os rostos para o oriente. Eles se prostravam diante do sol, virados para o oriente. Então ele me disse: viste, filho do homem, é coisa de pouca monta para a casa de Judá o fazerem tais abominações aqui? Devem ainda encher a terra de violência e continuamente provocar-me a ira? Ei-los a chegar um ramo ao seu próprio nariz. Olhe para cá um pouquinho. O que Deus mostrou que era pior do que a adoração de Tamuz? Pior que a adoração de Tamuz era o povo da igreja de Deus estar adorando o sol. Ainda bem que isso é o Israel do passado, né? Ainda bem que Deus não está falando da gente. Isso aí está em Ezequiel, no Velho Testamento. Será que Deus está falando de nós? Ah, não, está no Velho Testamento. E Deus ainda está dizendo aí que esse povo estava colocando um ramo no próprio nariz. O que significa isso? Vocês sabem que os escravos da antiguidade, meu pai, só para você ver minha origem. Minha mãe, ela é pretinha igual a noite. Ela é descendente de africanos. Meu pai é branquinho igual o dia. Ele é descendente de holandeses. E nós lá em casa nascemos assim, cevada com leite de soja, né? Um pouquinho lá, um pouquinho aqui. E eu estudei sobre os escravos, porque a minha ascendência é escrava. Procurei saber e entender por que viviam assim. Sabe quando se colocava um arco no nariz do escravo? Deus cita isso aqui, dizendo que o povo de Israel estava colocando em seu próprio nariz um arco. Quando abre seu ouvido, o escravo, o dono dele colocava um arco no nariz e uma corda do nariz até sua cintura.
E o escravo tinha que ficar de olho no dono dele todo o tempo que o dono se mexia. Se o dono ia se levantar, ele se levantava também para que a corda não esticasse. Ele não conseguia olhar para lugar algum, nem para a direita nem para a esquerda, somente para o dono, porque um deslize arrancava o nariz inteiro. Vários escravos ficaram com o nariz dessa forma. E se fosse arrancado o nariz, além dele valer menos, ele podia morrer no mesmo minuto. Então o Senhor Deus disse que nós estamos, que os filhos de Deus, que aqueles israelitas, quando estavam usando esse tipo de atitude, estavam colocando um ramo no próprio nariz. Quem era que estava com a corda ligada na cintura para puxá-los? Quem? Claro que era Satanás, mas veja o que Deus ia fazer. Antes de continuar lendo, eu vou fazer uma pergunta para você. Como que você acha que Deus enfrenta as misérias que existem dentro do arraial? Como Deus enfrenta? Como que será que o Senhor Deus se sente vendo sua casa, que foi levantada por um propósito celeste, fazendo coisas que Deus não gostaria que fizesse? O que você acha que Deus sente? Para melhorar a situação, ainda tem uma pergunta mais profunda. Como você acha que Deus se sente vendo o que o mundo faz? Tem ideia a quantidade de abortos que acontecem nesse mundo? De quem são os bebezinhos que eles jogam fora? De quem são? Você tem ideia de quanto Deus chama de abominação o homossexualismo? Tem ideia da seriedade disso? O quanto é miserável essa situação aos olhos do Senhor? Porque é a desfiguração total e completa da área sexual de alguém. E o Senhor Deus não permite isso. Para Deus é uma coisa terrível. E há solução completa no Senhor. 100% real o que eu estou lhe dizendo. Nenhuma pessoa precisa ser homossexual. Nunca precisou existir um só. O Senhor Deus tem solução completa e total e cura completa. Eu estou falando de cura, sim, para essa área. Sabia? Então eu quero dizer uma coisa a você. Como que você acha que Deus aguenta ver tanta gente se drogando, hospitais lotados? Quanto que você entende que fica o coração de Deus machucado? Com a quantidade de roubos que acontecem, assassinatos de todos os tipos. Esses dias aconteceu um negócio terrível por aqui, com duas mulheres que mataram. A mãe matou seu próprio filho, vocês sabem do que eu estou dizendo? Um negócio terrível aconteceu aqui pertinho, não antes de Deus dar a elas chance, porque Deus as mandou dentro do nosso arraial. Foi ou não foi? Antes que isso acontecesse, elas tiveram chance, não tiveram? Tiveram. Deus não permite que uma coisa exploda sem antes Deus ter feito tudo o que podia. Acredite que eu estou lhe dizendo. Como que você acha que Deus se sente? Eu preciso que você ouça essa frase aqui. Deus tem um acerto com as nações. O Senhor Deus disse que estão me levantando a minha ira ao fazer isso. Preciso te contar uma coisa. Deus diz aqui no verso 17 algo que você precisa prestar atenção. O Senhor Deus disse que a atitude do povo de Israel estava fazendo o que com o mundo? Leia aí o verso 17. Diz assim: então me disse, viste, filho do homem, é coisa de pouca monta o que a casa de Judá faz aqui, as abominações que fazem aqui. Devem ainda encher a terra de violência e continuamente provocar minha ira. Como assim? Quer dizer que o que acontece na terra, quem que são os culpados? Preciso te dizer uma coisa. Abre seu ouvido. Se nós sabemos a solução e não fazemos, somos culpados. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita na mensagem de saúde? Se nós não acreditamos, como esperamos que os outros acreditem? Se quando temos algo nós corremos para o mundo e não para dentro da fé, não para dentro daquilo que Deus ensina, como é que poderemos defender algo que não acreditamos? O Senhor Deus disse, a terra está cheia de violência porque você não crê, você não faz o certo. Está na hora de você começar a se mexer e fazer o certo para o pessoal olhar, opa, tem outro caminho que não o meu, tem outro caminho que não o que a gente tenha dado. Existe outra forma, e existe sim. Existe outra forma, louvado seja o nome de Deus. Só que Deus disse que essa nossa atitude provoca-lhe a ira. O que você acha que Deus faria? Se assuste com o verso 18. O que diz o verso 18? Verso 18.
pelo que também eu os tratarei com furor. Meu olho não poupará, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos, eu não os ouvirei. Que horror! Quem está dizendo isso? Quem está dizendo isso, gente? Para qual povo? Para qual povo? E se você descobrir que Deus não está falando com o povo de Israel do passado? Quer ver? Ezequiel 9:1. Então ouviu uma voz que gritava. De repente, quando ele viu todas aquelas abominações, ele disse o quê? Ouviu uma voz que gritava o quê? O que disse? Trazei os intendentes da cidade, cada um com suas armas destruidoras na mão. Irmãos, mulheres são mais românticas. Elas não têm a mesma visão que os homens têm. Quando você vê alguém com uma arma na mão, você pensa que aquela pessoa vai fazer o que com a arma? Os homens respondem melhor essas coisas. As mulheres não pensam isso. O que você pensa quando vê um homem com uma arma destruidora na mão? Vai fazer o quê? Atirar. Sim ou não? Para que Deus chamaria gente com arma destruidora na mão? Para quê? Para matar quem? Irmãos, no dia que eu estudei isso aqui, eu falei para o Senhor: Senhor, me perdoa não ter demorado tanto para estudar esse assunto. Dê uma olhada o que o Senhor Deus disse que vai acontecer. Leia aqui, verso 2. E vi 6 homens que vinham da direção da porta alta, que olha para o norte, cada um com suas armas destruidoras na mão, e entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à cintura. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Como é que é? Deus, na hora que viu o povo fazendo tudo que não prestava, mandou chamar quem? 6 homens com o que na mão? Com o que, irmãos? E no meio deles veio um homem que não tinha arma na mão. Tinha o quê? Um tinteiro de escrivão, estava todo vestido de linho. Foi isso ou não foi? Vocês perceberam quantos homens foram chamados? Quantos? 7. 6 tinham armas e um deles tinha? O 7º tinha o quê? Quem que Deus chamou primeiro? Leia o próximo verso. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava e foi até a entrada da casa. Então clamou o Senhor ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à cintura, e lhe disse: passa pelo meio de Jerusalém. Por onde que ele pediu para passar? Por meio de onde, gente? Tá, olha para cá. Não era o mundo todo, era em que povo que ele deveria ir? Jerusalém. Sim ou não? E fizesse o quê? Passa pelo meio de Jerusalém e marca com um sinal as testas de todo mundo. Está escrito isso aí? A testa de quem que tinha que marcar? Dos homens que suspiram e que gemem por causa das abominações que se comete no meio do povo. Olha para cá agora. O Senhor Deus, na hora que o povo estava fazendo tudo errado, mandou 6 homens virem com armas na mão, e no meio deles veio um homem vestido de linho. Deus chamou primeiro o homem vestido de linho e disse: vai aí pelo meio de Jerusalém. Não era qualquer povo, o povo de Jerusalém, e marca com um sinal nas testas. O que lembra isso você? O que isso lembra? O selamento, sim ou não? Mandou marcar na testa, não de todos de Jerusalém. Mandou marcar quem? Só os que estivessem chorando e gemendo pelas coisas erradas no meio do povo. Não aqueles que estavam conformados. Aqueles que estavam felizes e contentes e dizendo: estou nem aí, isso vai, é assim mesmo. Quem que Deus mandou marcar com sinal? Quem, irmãos? Só quem estivesse chorando e gemendo pelas coisas erradas. E o que era para fazer com o restante que não fosse selado? Quer ler? Vamos ver. Verso 4 e 5 junto. E lhe disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal nas testas dos homens que suspiram e gemem por causa das abominações que se comete no meio dela. E aos outros disse, ouvindo eu: aos outros quem? Qual era o restante? Não é isso aí, gente. Nós temos que entender bem. Deus chama primeiro o homem vestido de linho e diz: passa aqui e sela só os que estão gemendo. E aos outros diz: quais os outros? Os 6.
os 6 homens que tinham armas, e aos outros disse o quê? Passai pela cidade após ele e feri. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal e não vos chegueis, começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Olhe para cá agora. O que o Senhor Deus viu? O povo de Israel estava fazendo tudo que era pecado. E então ele chama 6 homens com armas na mão. No meio dele vem um homem vestido de linho. E ele chama primeiro o vestido de linho. Vai aí, marca com um sinal. Só quem estiver sofrendo, gemendo pelas coisas erradas. E aí ele chamou os outros 6 e disse: passa depois dele. O que sobrar que não tiver o sinal é para fazer o quê? Matar quem? Velhos, jovens, crianças, meninos e mulheres. Todo mundo. De que povo? E era começar por quem? Pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. E comece pelo meu santuário. Era para começar por quem? Deixa eu comentar uma coisa com você, só que não acaba aí. Ezequiel, na hora que viu a matança, ele ficou desesperado. E ele fala uma palavra-chave aqui. Leia aí. 7. Então ele lhes disse: contaminai a casa, enchei os atros de mortos, ide. E foram-se, puseram-se a ferir a cidade. Havendo eles ferido, ficando eu de resto, caí com a minha face e clamei: ah, Senhor Deus, dar-se ao caso que destruirás todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém. Como é que é? De onde vem essa palavra restante aí? Remanescente. Ezequiel estava pedindo: Senhor, tu has de destruir o remanescente de Israel. Tu has de destruir. O que foi a resposta de Deus? Leia aí. 9. E ele me respondeu: a maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima, e a terra se encheu de sangue, a cidade se encheu de perversidade. E eles dizem: ah, o Senhor não vê, o Senhor abandonou a terra. Agora continua: também quanto a mim, não pouparei meu olho, nem me compadecerei, mas sobre a cabeça deles farei recair o seu caminho. Então o homem que estava vestido de linho, a cuja cintura estava o tinteiro, tornou com a resposta dizendo: fiz como me mandaste. Acabou as 2 passagens da Bíblia. Olhe para mim agora em nome de Jesus. Vamos perguntar para a senhora White: de quem é que Deus está falando nesses 2 textos? Você quer perguntar isso, sim ou não? Observe isso aqui agora. Vamos analisar esses textos pedindo explicações. Leia aqui. A ordem é: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Ezequiel 9:4. É o texto ou não? Vamos ver o comentário? Avante. Esses que suspiram e gemem haviam estado a pregar as palavras da vida, haviam reprovado, aconselhado e suplicado. Alguns dos que estavam desonrando a Deus, opa, tinha gente desonrando a Deus? Sim. Arrependeram-se e humilharam o coração diante dele. Mas a glória do Senhor apartara-se de Israel. Se bem que muitos ainda continuassem as formas de religião, faltava-lhe seu poder e sua presença. Como assim? Gente que continua vindo aos cultos, continua indo na igreja, mas falta o quê? Seu poder e sua presença. Você já viu isso acontecer? Sim ou não? Sim. Já viu ou não? Se você já foi tentado a dizer assim: nossa, essa igreja está quase morta. Já foi tentado? Mas já foi tentado também a pensar o seguinte: será que não sou eu o problema? Será que essa dificuldade não sou eu que estou trazendo? Será que eu não estou trazendo para dentro do arraial coisas que afastam Deus daqui? Será? Agora presta atenção que vai vir agora. Observe. Pode passar. Ao tempo em que sua ira se manifestar em juízos. Olha o que você está lendo aí. Por favor, em nome de Deus, presta atenção. Ao tempo em que sua ira se manifestar em juízos. Esse tempo aí ainda não é o fechamento da porta da graça. Por quê? Porque ainda tem gente para salvar, quer ver? Ao tempo em que sua ira se manifestar em juízos,
Estes humildes e devotados seguidores de Cristo se distinguirão do resto do mundo pela angústia de sua alma, a qual se exprime em lamentos e prantos, reprovação e advertência. Quer dizer que vai ter um grupo no nosso meio que vai chorar e sofrer pela miséria, sim ou não? Sim. Sim ou não, senhores? Sim. Agora continua. Olha lá. Ao passo que outros procuram lançar uma capa sobre o mal existente e desculpam a grande impiedade reinante em toda parte, os que têm zelo pela honra de Deus e amor pelas almas não se calarão a fim de granjear o favor de ninguém. Continua. Sua alma justa aflige-se dia a dia pelas obras e costumes profanos de quem? Quem são os ímpios, irmãos? Quem são ímpios? Nós pensamos que ímpios são as pessoas que estão lá fora roubando, matando e mentindo. Não são. Eles não são considerados ímpios. Eles são gentios. Sabe quem são ímpios? Os ímpios são aqueles que sabem a verdade e não fazem. Deus só considera ímpio quem já sabe o que é certo. Quem é ímpio? Só quem estiver dentro da igreja sem fazer o que Deus pede. E agora? Obras e costumes profanos dos ímpios. Continua. São impotentes para deter a impiedosa torrente de iniquidade e assim se enchem de dor e sobressalto. Lamentam diante de Deus o verem a religião desprezada nos próprios lares daqueles que já receberam grande luz. Quem foi o povo que recebeu grande luz? De quem será que está falando? Continua vendo, vai lá, avante. Lamentam-se e aflige a sua alma, porque se encontra onde? Irmãos, Ezequiel não está falando do povo do passado, está falando de quem? De quem? Na igreja. Orgulho, avareza, egoísmo e engano quase de toda espécie. O Espírito de Deus que impulsiona a aceitar é reprovado e espezinhado, ao passo que os servos de Satanás triunfam. Como Deus chama o povo que não quer saber de fazer mudança? Servos de quem? E agora? Continua. O pior está para frente. Dê uma observada. Deus é desonrado e a verdade tornada de nenhum efeito. Gente, dá uma olhada nesse texto. A classe que não se entristece por seu próprio declínio espiritual, nem chora sobre o pecado dos outros, será deixada sem o selo de Deus. Mesmo que esteja guardando o sábado, sim ou não? Sim. Se você não está chorando pela situação do seu irmão, se na sua atitude é apontar o dedo e dizer que a igreja está errada e fazer um grupinho separado, como é que é? É isso mesmo que eu estou dizendo a você. Quando o Senhor Deus viu o povo de Deus caído e prostrado, isso aconteceu com Adão, sim ou não? Qual foi a atitude de Jesus? Se afastou ou veio? Jesus veio. Jesus se envolveu conosco. Jesus esteve no nosso meio. Jesus disse que a luz deve estar aonde? Aonde deve? Vós sois o sal da terra. O sal, gente, se for colocado sozinho, olhe bem, se perder o seu sabor, ele só serve se estiver salgando. Nosso trabalho é estar tentando ajudar, nunca apontar. A obra de apontar, de tirar, olha o que eu vou te falar agora. O respeito do povo de Deus é a obra de Satanás. Quem tira o respeito do povo de Deus é Satanás. Eu vou repetir o que eu estou dizendo. Quem tira o respeito do povo de Deus é Satanás. Há um fio muito grande. Não adianta apontar o erro se você não tiver uma solução. Se você quiser ser um desses que sofrem e gemem, sofra e gema pelo seu irmão. Lute com ele, jejue por ele. Vai e luta para aquela pessoa sair disso. É teu irmão. Senão vai ser deixado sem o selo de Deus. Vai ser deixado sem o selo de Deus. Continua. O Senhor comissiona seus mensageiros, os homens com armas destruidoras. Opa! Quem é esse homem com armas destruidoras na mão? E agora? Veja, avante. Passai pelo meio da cidade após ele ferir. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens, virgens e meninos, e mulheres até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal não vos chegueis. E começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos diante da casa. Gente,
É aterrorizante, vamos ler agora. Leia isso aqui. Vemos aí, o que está escrito aí? Como é que é, irmãos? Deus tem um acerto com as nações, sim ou não? Mas a quem que ele vai chamar primeiro ao acerto? Qual igreja? Qual igreja, irmãos? Por quê? Por quê, irmãos? Por que que o Senhor Deus não vai atrás de quem não sabe nada do santuário? Por que que ele não vai atrás de quem nunca recebeu nada sobre alimentação? Por que que ele não vai atrás de quem não tem as verdades sobre 1844? Por que que ele não vai atrás de quem não tem as verdades sobre as profecias? Porque ele é justo. Ele vai atrás de quem deveria estar fazendo alguma coisa. É óbvio. Antes dele trabalhar com o povo de fora, ele terá um acerto com quem? A primeira a receber o golpe de sua ira. Querida menina, entende por que é tão sério você vir para dentro do arraial de Deus com uma roupa do mundo? Querido homem, você entendeu a seriedade do teu trabalho como líder de uma casa? Compreende o que é permitir que o seu computador seja um instrumento de Satanás dentro do seu lar? Compreende, mulher, o que é não alimentar sua família com alimento que salva? Isso não é brincadeira, não. Por quê? Dá uma olhadinha o que Deus diz no próximo texto. Leia com seus olhos. Não, aí mesmo. Volta, por favor. Os anciãos, aqueles a quem Deus dera grande luz e que haviam ocupado o cargo de depositários dos interesses espirituais do povo, haviam traído o seu depósito. Como é que traímos o nosso depósito? Quando vemos o que está errado e fazemos? Como é que é? Vou fazer de conta que eu não estou vendo. E vou fazer de conta que não é comigo. Posso dizer uma coisa a você? Tudo que acontece com um irmão nosso é nossa responsabilidade. Avante. Colocaram-se no ponto de vista de que não precisamos esperar milagres e as assinaladas manifestações do poder de Deus, como nos dias da antiguidade. Olha o que eles dizem. Os tempos... Quantos já ouviram falar essa frase? Quantos já ouviram? Os tempos mudaram. O que essa frase faz? Olha o que diz aí. Parece que ela estava vendo que iam dizer isso. Olha lá, os tempos mudaram. Estas palavras fortaleceram-lhe a incredulidade e dizem: o Senhor não fará nem bem nem mal. É demasiadamente misericordioso para visitar seu povo em juízo. Imagina que Deus vai fazer alguma coisa com seu povo. Vai sim, irmãos. Vai sim. Vai. Quando Deus nos deu uma responsabilidade de salvar os outros de fora, de dar exemplo para os de fora, e nós não agimos assim. Avante, olha o que diz aqui. Assim, paz e segurança. Irmãos, leia isso, ó. Assim, paz e segurança. É o grito de homens que nunca mais erguerão a voz como trombeta para mostrar ao povo de Deus suas transgressões e à casa de Jacó os seus pecados. Olha como Deus os chama. Esses cães mudos que não querem ladrar são aqueles que sentirão a justa vingança de um Deus ofendido. Gente, olha que frase. Homens, virgens e crianças, todos perecerão juntos. De que povo? Vocês acham que eu podia me calar e não contar para vocês isso aí? Acha que eu posso ficar quieta? Eu poderia vir aqui pregar uma mensagem bem legal e você me abraçar no final e dizer: que legal, irmã Maís. Mas se eu fizer isso, o Senhor Deus me tira o púlpito, sabia? Sabia ou não? Que eu estou traindo o meu depósito? Se eu fizer um negócio desse, você precisa entender isso. Deus está falando de nós. Essa é uma mensagem para essa igreja. É para nós. É para o nosso povo. O que mais? Te assusta com o que ele vai dizer agora. Leia aí. Eu quero que leia junto comigo. Agora é o tempo de preparar. Como é que é? Quando que é o tempo de prepararmos? Então vamos ler de novo. Agora é o tempo de prepararmos. O selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou mulher impuros. Gente, peraí. Nós somos o que vemos. Nós somos o que comemos. Nós somos o que pensamos. Os pensamentos são feitos a partir daquilo que permitimos entrar pelas vias da alma. Se
Se nós não temos, olha o que eu vou te falar, mais conhecimento da verdade do que o povo comum, as pragas cairão sobre nós, igual se nós nunca tivéssemos tido mensagem. Olha o que diz ali: jamais, 1, 2, 3, jamais será colocado à testa de um homem ou mulher cobiçosos ou amantes do mundo. Jamais será colocado à testa de um homem ou mulher de língua falsa ou coração enganoso. Leia comigo a última frase: todos os que recebem o selo de Deus devem ser imaculados diante de Deus, candidatos para o céu. Sim ou não? Eu preciso perguntar uma coisa a você. Você acha que isso é sério? Eu preciso ser honesta contigo. Muito honesta. Irmãos queridos, eu não sei se dá tempo de voltar. Eu não sei. Eu tenho certeza que o Senhor não tem mais tempo. Até quando o Senhor Deus aguentará a miséria desse mundo e o sofrimento de pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda? Até quando o Senhor fará esse trabalho? O Senhor Deus levantou um povo para fazer esse trabalho no mundo. Sabe por que você tem problemas? Aliás, na tua Bíblia você não vai encontrar um pedacinho dizendo para você mesma resolver o seu problema. Não existe. Na palavra de Deus não existe nenhum pedacinho dizendo assim: resolva o seu problema. Sabe por que não existe? Porque não é você que resolve o seu problema. O Senhor Deus disse: vinde após mim. Como é que é? Todos que estão cansados e eu vos. Você acredita nisso ou não? Acredita ou não? Se você acredita, está na hora de você mostrar isso para as pessoas. Quer que eu te fale uma coisa? Estamos chegando na hora do selamento. O anjo do Senhor passa através deste planeta, deste céu, em direção à terra, e tem vindo fazer um trabalho especial dentro de sua igreja. E eu sei que a hora é agora. Há 10 anos eu ouço o pastor Ted Wilson dizendo e falando sobre reavivamento e reforma. Há 10 anos eu tenho visto nosso povo ouvir mensagens tremendas, dizendo: temos que mudar de vida, temos que levantar o estandarte do Senhor. Quer que eu diga uma coisa para vocês, sem medo de errar? Não deveria existir um de nós que devêssemos estar ocupados com qualquer coisa, a não ser a pregação do Evangelho. Sinto muito, isso é verdade. Você deveria usar uma parte do seu tempo para você fazer outra coisa. Como assim? Nós usamos o tempo que resta para Deus, não a parte principal. O que sobra, entregamos para o Senhor. E ainda assim somos muito reclamões. A gente chega na igreja, está tudo limpinho. Isso aqui demorou para fazer. Tenho certeza que alguém passou um tempão limpando. Alguém veio aqui e preparou a escola sabatina. Outra pessoa veio aqui e arrumou tudo isso. Não fomos nós que fizemos. E somos capazes de entrar aqui, olhar e falar assim: quem vai pregar para ver se eu vou ou se eu não vou? Nós somos reclamões demais. Nós não somos pessoas que vêm com o coração para adorar, para pedir a Deus: Senhor, na sua misericórdia me cura, lava minha casa, lava minha vida, Senhor. Me converta para o teu reino, Senhor. Me quebra todo, Senhor, mas não me deixa ficar aqui lutando as lutas do inimigo. Quer que eu te diga uma coisa? Eu tenho certeza absoluta que daqui uns dias ouviremos o último sermão. Não haverá outro. Sabe por quê? Porque o Senhor Deus está terminando o trabalho dele na terra. Está terminando. O que mais é preciso você ouvir? Não me responda, só pense, não é para responder. Quanto, olha a minha pergunta, do material grandioso que Deus nos deu, dos testemunhos, você já leu? Você está fazendo ano bíblico? Você sabe mesmo trazer aquela palavra da vida para o mundo? Você sabe o que está escrito aqui? Você conhece a palavra? Você deveria ser especialista na Bíblia. Especialista. Se não é assim, tem algo profundamente errado. E tem. Está na hora disso mudar. E é agora, irmãos queridos, é agora. Nós sabemos mais a respeito da vida de Britney Spears do que a respeito dos servos de Deus.
Sim, irmãos, é verdade. Sabemos mais, essa é uma figura de linguagem, sabemos mais do que acontece no mundo perdido. Irmãos, eu passei 10 anos fora. Quando eu cheguei aqui, eu me assustei com o nível dos programas terríveis que o Brasil tem. E o nosso povo grudado ali na frente. Do que mesmo, irmãos? Nós temos uma vocação mais elevada. O Senhor Deus diz em 2 Pedro: nação santa, geração eleita, povo escolhido. Sim ou não? Irmãos, está na hora de você acreditar que você é. Está na hora de você tomar parte em algo com mais, olha o que eu vou te falar, sentido do que as coisas desse mundo. Sentido. Sabe o que é trabalhar para salvar alguém? Sabe o que é orar e jejuar por alguém até que a pessoa desperte um dia para te fazer uma pergunta sobre a verdade? Irmãos, vocês não têm ideia o que existe nesse planeta. O Senhor Deus está te preparando para a transladação. O Senhor está te preparando para passar incólume, passar sem um arranhão por esse tempo de angústia, irmão querido. Em nome de Jesus, sai do meio daquilo que o Senhor Deus não espera que você faça. Daqui uns dias, o Senhor abrirá o céu. Sabe por quê? O Deus eterno vai dizer: olhe bem, Jesus, chegou a hora. Meus irmãos, quando eu falo nisso, eu falo numa alegria imensa. Essa é a razão da minha vida. O Senhor Deus vai dizer: Jesus, está provado, o mal não presta. Desça e vai buscar os meus filhos, aqueles por quem você morreu. E então todos os anjos do céu, que aguardam infinitamente esse momento, esperam esse momento glorioso e grandioso, sairão do céu e vão se colocar do lado do comandante. Nós vamos juntos buscá-los. O céu vai ficar sozinho, sem ninguém, só o Pai. Você sabe como é o trono? Sabe? Sr. White diz que tem 7 colinas no céu. Engraçado. Satanás, tudo que Deus tem, ele copia. Lembra das 7 colinas aqui em Roma? Pois é, lá no céu tem 7 colinas. Primeiros escritos diz isso. E numa das colinas está o Monte Sião, onde o Pai se senta. Só para você entender o que eu estou falando. Quando Jesus estava sendo batizado, quem foi que disse: esse é meu filho amado em quem me comprazo? Foi Jesus ou foi o Pai? Quem foi, gente? O Pai estava onde quando Jesus foi batizado? Quem confabulou com o Filho a respeito do plano da redenção? Jesus falou com ele mesmo ou falou com o Pai? O Pai existe ou não existe? Agora veja, só depois do milênio o Pai voltará junto com o Filho. Quando Jesus vier agora, ele não vem com o Filho. O Filho virá com os anjos nos buscar. Agora veja a cena. Vai abrindo toda a atmosfera. E eu imagino eles vindo cantando, tremendamente cantando. Só que na terra, olha a cena, cidades derrubadas. Pessoas por todos os lados gritando de terror. Por quê? Porque o Espírito Santo terá se afastado daqui. E quando o Espírito Santo se afasta, o que acontece com os seres humanos? Se transformam em quê? Em demônios. Agora veja o que é pior. Você tem ideia como deve ser difícil ser Deus? Deve ser muito difícil ser Deus. Deus é o ser que mais perdeu filhos em todos os tempos. Mas é muito pior ser um demônio. Eu não sei como é que Satanás não enlouquece, não endoida. Porque ele é um ser muito triste, miseravelmente acabado e destruído. Você sabe o que vai acontecer com os seres humanos? Hoje eu recebo para atendimento, eu atendo cerca de 10 a 15 pessoas por dia na área emocional. E quando elas vêm para ser atendidas, eu fico impressionada como Satanás é cruel, como ele acabou com a mente, a capacidade emocional e psicológica do mundo. As pessoas estão destruídas, despreparadas para as emoções. Elas não sabem enfrentar suas próprias emoções. E isso que ainda o Espírito Santo está aqui. Você sabe por que é que você não rouba? Não pensa que é porque você é boazinha. Você não rouba porque o Espírito Santo está em você. Sabe por que é que você não adultera? Não pensa que é porque você teve uma boa educação. Isso faz parte.
mas é porque o Espírito Santo está em você. Sabe por que é que você lembra que não pode mentir e não mente? Porque o Espírito Santo está em você. Quer que eu te fale uma coisa? Teu freio é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o freio da humanidade. Agora retira ele daqui para você ver o que vai acontecer. Retira daqui para você ver. E isso vai acontecer. Você está pronto para viver entre demônios? É assim que será. Só que Deus disse que Ele iria proteger os seus. Vai proteger ou não? Daniel 12. E eis que Miguel, que se levanta para proteger os filhos de seu povo. Deus não disse isso para Daniel? Sim ou não? Daniel 12:1 está escrito isso. Agora te assuste, irmão querido. Lá vem o Senhor Jesus descendo com a comitiva celeste. E quando Ele entra na atmosfera da terra, grandes coisas acontecem. Agora veja. Quando Jesus para ali na nuvem, Ele então diz assim, ó: despertai, despertai, vós que dormis no pó da terra, despertai. Uma multidão se levanta, irmãos, de todos os lugares da terra, de todos os cantos da terra. Pessoas desde Abel até 1844 vão se levantar. De todos os lugares, antediluvianos, aquele povo todo que viveu, os nossos grandes patriarcas, aquela multidão gloriosa, que coisa tremenda. E você vai ver. Quer que eu te diga uma coisa? Se não tivermos morrido, olhe bem, olha que tremendo. Se não tivermos morrido, não passaremos pela morte. O cunho, a miséria do pecado não passará por você. Mas tem uma coisa tremenda. Eu tenho um filho que teria 35 anos, se fosse vivo. Ele não ressuscitará no dia da volta de Jesus. Ele vai ressuscitar uns dias antes. Por quê? A ressurreição especial. Todos os que morreram após 1844 ressuscitarão um pouquinho antes da volta de Jesus, para ver o Senhor que eles esperavam voltando. Você sabia disso? Quantos sabiam sobre a ressurreição especial? Pois eu quero que vocês, em nome de Jesus, junto com o seu pastor está ali levantando a mão, então eu quero que vocês estudem isso, em nome de Jesus. A ressurreição onde todos após 1844 vão ressuscitar, é uma ressurreição para ver a maior cena da história, a volta de Jesus. Jesus não voltará sem, olha o que eu vou te contar agora, olha para cá. Jesus não voltará sem um grande estrondo. Eu não sei se você ficou sabendo do que aconteceu com Idi Amin Dada. Quem soube? Um avião israelense entrou lá em Uganda. E Idi Amin prendeu o avião com uma quantidade tremenda de israelitas dentro. Foram feitas todas as negociações para Idi Amin soltar aquele povo. Idi Amin pedia: se não me der os meus que estão aí, eu mato eles em 50 horas, em 40 horas, em 24 horas. E quando estava terminando a hora, Idi Amin ia lá matar. Pode acreditar, porque quando ele falava, ele fazia. Adivinha o que aconteceu? Te assuste agora. Um homem, sósia de Idi Amin, se vestiu de general. Irmãos, olha que tremendo. Entrou em silêncio por dentro com uma comitiva, com um carro pintado, blindado, com outros homens vestidos com o uniforme do exército de Idi Amin. Entraram em 6 minutos. Este acontecimento durou 6 minutos. Entraram dentro do aeroporto e falou: solta os israelenses, manda subir. Entrou dentro do carro e sumiram. Até hoje ninguém pegou eles. Nesta hora, o avião israelense decolou e foi embora. Quando Idi Amin percebeu: o que está levantando? Quem que está levantando? Por que está levantando? E então Israel começou a gritar: conseguimos, conseguimos, conseguimos. No silêncio foram resgatados os israelitas naquele dia. Pois eu vou te contar uma coisa: quando Jesus estiver voltando, não haverá silêncio. Quando ele vier em resgate dos seus filhos, ele virá com uma trombeta poderosa, gritando aos 4 cantos, que virá resgatar-nos de quem está nos prendendo. Acredite o que eu estou lhe dizendo em nome de Jesus. Aquele que vai vir em nossa busca virá com muita, muita música,
dizendo: estes são meus. E ali da nuvem, o Senhor Deus vai chamar um poder maior que nós, vai nos levantar em direção àquela nuvem, irmãos. E nós vamos lá na nuvem. Os que aqui ficarem vão morrer pelo esplendor da glória do Senhor. Num abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados. Eu vou ver o meu filho, vou ver o meu pai, sou seu pai, porque ele vai estar tão novo. Meu pai morreu velhinho, aos pedaços ele foi. Ele tinha diabetes, morreu aos pedaços, tadinho do meu pai. Mas quando ele voltar, vai voltar como? Novo em folha. E eu vou subir naquela nuvem e nós vamos viajar com o Senhor. Vamos viajar. E eu imagino aquela multidão tremenda de todos os tempos, os ressuscitados e salvos do meu Deus, subindo naquela nuvem e indo embora com Jesus. Quando Jesus vira a volta, diz: vamos embora para casa. É para casa que o Senhor nos levará. É para casa que o Senhor nos levará. Agora eu preciso dizer uma coisa a você. Eu quero que você faça parte dessa pregação hoje à tarde. Sabe qual é a sua parte? Você está vendo isso aqui atrás de mim? Está vendo? Todos os que subirem para a ceia do Senhor. Porque quando chegarmos no céu, haverá ali uma ceia, não haverá? Todos os que subirem terão que ter passado pelo lava-pés. Todos terão resolvido sua vida. Todos terão tomado uma posição diante de Deus. Todos terão resolvido qualquer encrenca, dificuldade ou angústia que tiver com qualquer pessoa. Todos os que participarem da ceia, que estiverem prontos a participar da ceia, a subir com Jesus, terão tomado a seguinte decisão: eu sou do Senhor para sempre. Você gostaria de fazer isso? Os anciãos dessa igreja prepararam aí fora o local para o lava-pés. Eu queria fazer um pedido a você, em nome de Jesus. Vá fazer o lava-pés e volte para cá, para você ver o que Deus está te reservando antes de entrar no céu. Antes. Vamos lavar os pés? Como eles estão fazendo? Como que eles estão arrumando tudo? Imagine isso. E eu imagino o Senhor entrando com a multidão de salvos e aqueles lá, os anfitriões, esperando. E Jesus faz ali uma parada, um momento, um culto, e diz: vamos embora, porque aqui não é o nosso momento de parar. E então sai. Na hora que a gente está saindo daquele mundo, depois do sermão, te assusta agora o que vai acontecer. Um grupo de pessoas daquela cidade diz: eu quero ir ver o momento que eles vão encontrar com o Pai. Eu quero ver. Nessa hora, todo o povo daquela cidade, daquele mundo, a multidão que entrou ali, que veio da terra, é grande, mas agora se torna maior ainda, porque as pessoas daquele mundo querem nos acompanhar para nos ver entrar no céu. Aí então Jesus passa pelo segundo mundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e em todos os mundos, todos querem ver a nossa entrada no céu. Pode imaginar isso? Imagine a multidão que vai chegar na porta da Cidade Santa. E quando chegarmos ali, eu quero que você imagine isso aqui, ó. A Cidade Santa é um quadrado perfeito. Tem 12 portas. 3 portas em cima, 3 portas do lado, 3 portas embaixo e 3 portas nesse outro lado. Quantas portas são, gente? Agora veja o que eu vou mostrar. Cada porta tem uma estrada até o centro. E cada estrada, fazendo uma conversão até o centro. Te assuste com o que você vai ouvir agora. Quando estivermos então chegando na porta da cidade, cada pessoa vai entrar por um portão. Ou você acha que vai entrar pelo portão que você quiser? Cada portão tem um nome em cima dele. Um dos nomes dos filhos de Jacó. Sim ou não? Sim. Qual é o que você vai entrar? Não pense que seremos brasileiros, que vamos entrar pela porta que quisermos. Não será assim. Já parou para pensar sobre isso? Embaixo da porta tem o nome de um dos discípulos de Jesus. O incrível é que o discípulo que está na parte de baixo e o filho de Jacó que está na parte de cima tinham o mesmo caráter. Por qual porta você vai entrar?
Incrível, não é? No mundo, a ciência estuda 5 temperamentos. Na Bíblia tem 12. Na Bíblia tem quantos? 12. Que engraçado. Por qual porta você vai entrar, irmã? Por isso que desde ontem à noite eu estou dizendo, você tem que entender quem é você. Você tem que entender por que o Senhor Deus te chamou. E então quando estivermos entrando, olha aqui, ó, presta atenção nessa parte. Vamos estar entrando. 3 portas, 3 portas, 3 portas embaixo, 3 portas em cima. E todos nós vamos estar entrando. Do início da porta até o centro, onde está o trono de Deus, tem 1.200 quilômetros. Imagine você voando 1.200 quilômetros até aquele lugar. 1.200 quilômetros. Imagine quantas belezas Deus reservou nesta caminhada até o centro. Os salvos vindo de todos os lados, indo para o centro. Quando chega no centro, agora veja que tremendo, porque quem abre a porta da cidade não são anjos, é o próprio Jesus. Jesus vai rodar os gonzos das portas da cidade e vai dizer: vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o que vos está preparado desde quando? Então eu vou fazer uma pergunta: desde quando estão preparadas casas no céu? Porque Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai vai haver muitas moradas. Foi isso que ele disse? Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Então quando Jesus disse: eu vou preparar-vos, o que é que Jesus foi preparar? Um lugar para você no santuário. Isso é a senhora White que diz. Agora veja que tremendo. E então vamos entrando, ó. Olha, gente, presta atenção nessa parte. Quando formos chegando na presença do Pai, Jesus vai na frente, na nossa frente, atrás dele aquela multidão. Jesus vai dizer assim: Pai, aqui estou eu com os filhos que me deste. E o Pai vai dizer assim: eles são aceitos no amado. E nesta hora, Jesus vai abrir espaço no meio da multidão. Este espaço no meio da multidão, irmãos, tem uma abertura, porque um homem muito alto começa a andar e vai abrindo um espaço, e a gente começa a dar espaço para ele, e a gente vê ele passando aqui. Quem é esse homem? Quem é esse homem? E então a gente abrindo espaço, porque Jesus vai estar do outro lado com os braços abertos, porque tem 5.000 anos que Jesus não vê Adão, porque na morte nem Jesus pode ver seus filhos. E então a gente vai ver o abraço de saudade de Jesus com Adão, irmãos. Diz que Jesus vai abraçar Adão bem próximo ao seu peito, e vai vir um anjo com uma coroa e vai coroar Adão na nossa frente. Adão vai tirar a coroa, colocar no pé de Jesus, vai dizer: não sou digno. Jesus vai dizer: nenhum é digno. Minha graça, minha graça, minha graça. E vai coroar Adão outra vez. E diz que todos nós vamos tirar a nossa coroa e colocar nos pés de Jesus, porque nenhum de nós vai se sentir digno ali, nenhum de nós. E então diz que Adão vai pegar uma harpa e vai começar a tocar, e nós vamos tomar o tom da voz de Adão e cantar junto com ele: glórias ao Cordeiro que venceu. Nesta hora, diz que Jesus vai nos tomar pela mão e vai mostrar uma grande mesa. Sabia? Uma mesa imensa, imensa. Nessa mesa, irmãos, de todos os lados, para lá e para cá, diz que nós temos um lugar reservado nela com o nosso nome. Na mesa foi visto romãs, maná e o fruto da vide. Ali em cima, o Senhor Jesus vai conosco, ao nos servir, tomar de novo o puro suco da uva, que ele disse: eu não vou tomar de novo até me encontrar com vocês lá no céu. Tem 2.000 anos que Jesus não bebe suco de uva, e ele então vai fazer isso. Você pode imaginar o momento em que Jesus vai tomar então uma toalha e cingir-se. Você sabe que de todos os seres do universo, os anjos mais preparados, os seres dos outros mundos, as pessoas melhores que podem existir, ninguém vai servir a mesa. Quem vai servir é Jesus. Por que é Jesus que vai servir a mesa? O trabalho de um servo
Porque no céu as coisas são contrárias a essa terra. O mais importante é o que mais serve. Por isso é Jesus.